Começa agora o programa Em Sintonia com a Natureza. Em Sintonia com a Natureza é uma realização do Centro Sabiá. Olá e um excelente dia para todo mundo que sintoniza agora com a gente. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e está começando agora o programa Em Sintonia com a Natureza, o nosso programa semanal para discutir agricultura familiar, agroecologia e sustentabilidade. Em Sintonia com a Natureza é o programa em que toda semana você acompanha notícias, músicas e entrevistas bem especiais aqui com a gente, sempre com meia horinha para ficar em sintonia com a natureza e por dentro de tudo que acontece pelo Brasil afora. E hoje a gente fala sobre o novo marco legal de saneamento básico. O Senado aprovou na última quarta-feira de junho, dia 24, um novo marco legal de saneamento básico. O projeto é uma iniciativa governamental e agora precisa apenas ser aprovado pela presidência. O projeto, se aprovado, legaliza a privatização de estatais e abre espaço para concorrência no contrato entre municípios e empresas de água e esgoto. Se aprovado, o projeto torna obrigatória a abertura de licitações para contratação de empresas públicas ou privadas. Mas se aprovado, o projeto corre risco de deixar a água mais cara e ainda pode deixar como resultado regiões de periferia ou de difícil acesso sem atendimento, porque não dariam lucro ou dariam pouco lucro às empresas privadas. E é para falar sobre isso tudo que hoje convidamos para o nosso programa André Monteiro. André é mestre e doutor em saúde pública e trabalha com ênfase em saneamento, saúde ambiental e ecologia política. André é pesquisador na Fiocruz. Olá André, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Você pode se apresentar melhor para a gente e falar um pouco sobre o que você faz? Meu nome é André Monteiro, eu sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz em Recife, o Instituto Ageu Magalhães. Faço parte de um grupo de pesquisa de saúde, ambiente e trabalho, e tenho me dedicado aos temas do saneamento. Foi a minha primeira área, em que eu desenvolvi as minhas primeiras pesquisas, mestrado, também doutorado na área de saneamento, políticas de saneamento, e também passei a trabalhar com a questão da água de uma forma mais ampla, trabalhando em comunidades indígenas, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais de uma forma geral. Eu faço pesquisa já há alguns anos relacionadas à transposição de São Francisco e os impactos que essa transposição, as grandes obras, trazem para as populações que estão ao longo desses territórios. Para mim é um prazer grande estar aqui no Canto do Sabiá. Acho que é bom, antes de começar a discussão, deixar claro para todo mundo. André, o que é o saneamento básico? O saneamento, ele é um conjunto de ações feitas pelos seres humanos, as coletividades ao longo da história, e está muito relacionado ao ambiente e nos cuidados com a saúde. As políticas de saneamento, a organização dos serviços de saneamento, eles começaram sobretudo da forma como a gente conhece hoje o saneamento, no século XIX, quando das grandes epidemias, sobretudo as epidemias de cólera que afetaram a Europa, a América Latina, Estados Unidos, e o Brasil também foi muito afetado pela epidemia de cólera, em torno de 1840, 45, 1850, foi o período que essa epidemia teve um grande impacto em mortalidade em muitos países, que a partir daí se começou tanto a partir pelo setor de saúde, mas também pela área de gestão do espaço urbano, de realizar sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, no sentido de evitar a transmissão de doenças. Então,
tem uma perspectiva, né, de controle de doenças, importante o saneamento, mas também de tornar o espaço, né, onde vivemos mais saudáveis, né? Então, nos preocuparmos com a drenagem urbana, com o destino adequado, né, a disposição dos resíduos sólidos, ou seja, do nosso lixo, o ambiente ambientes, habitações, o espaço urbano, né, que seja saudável no sentido de nos proporcionar, né, bem-estar, conforto, a disposição, né, de água adequada, em quantidade adequada, suficiente, água potável, né, no sentido tanto de manter a nossa saúde, quanto também de termos um ambiente adequado, né, para nossas atividades, para o nosso bem-estar. Então, o saneamento tem essa perspectiva, né? Sobretudo, hoje, a gente tem o abastecimento de água, o esgotamento sanitário e a drenagem e os resíduos sólidos, né, e a higiene geral como ações importantes de saneamento. E nós temos uma definição da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, de que o saneamento é um direito humano fundamental. Então, todos têm direito, né, a essas ações de saneamento e serviços para o seu bem-estar e sua saúde. André, a nova lei de saneamento abre espaço para privatização e também para a concorrência de empresas particulares na gerência de água nos municípios. Você acha que devemos nos preocupar com essa mudança? Que males essa abertura para o privado podem acarretar? Eu acho que todos nós temos que nos preocupar muito com essa lei, né? Sobretudo as populações mais pobres e vulneráveis, como me referi, que podem consolidar, né, esse padrão atual de precariedade dos serviços, né, e que dificilmente vão ter cobertura, né, dos serviços pelas empresas privadas. Então, por exemplo, como eu já me referi, uma empresa pode querer privatizar e administrar só uma grande metrópole, ou mesmo uma capital, né, de uma metrópole, ou um município isolado, né, que seja um município que tenha maior capacidade, né, de receita, né, para a empresa, e os menores terão muita dificuldade de sustentar, né? E as populações carentes, como eu me referi, vão ter problemas além de perder a perspectiva, né, de ter uma melhora dos serviços, aumento de cobertura, melhora da qualidade, fins, por exemplo, de rodízio no abastecimento, né? Porque um dos aspectos que ocorre na gestão de serviços por empresas privadas em todo o mundo é o aumento de tarifa, né? Então, isso aconteceu, por exemplo, né, na Bolívia, onde ficou conhecido como a Guerra da Água, né? Foram privatizados os serviços no entorno da capital La Paz, e esses serviços tiveram um aumento muito grande de tarifa, e a qualidade do serviço não melhorou e nem foi ampliada a cobertura, né, da população para o abastecimento d'água e esgotamento sanitário. Então gerou uma guerra, né, e pelo motivo de tarifas altas e serviços ruins, né? Então isso foi literalmente uma guerra, né? Tem até filmes que falam sobre essa grande guerra. A gente tem o exemplo de Manaus, no Brasil, né, a capital do Amazonas, que tem, depois de 20 anos, né, de concessão do serviço à empresa privada, a gente tem ainda uma cobertura em Manaus de apenas 1/3 do esgotamento sanitário, e tem mais de 600 mil pessoas sem acesso nenhum à água, né? Serviços muito precários e tarifas altas. Então, eu acho que a gente precisa pensar, né, em estratégias, né, de mobilização, do que fazer diante desse contexto de privatização que essa lei traz. Hoje, no Brasil, metade da população ainda não tem acesso a sistema de esgoto. Outros 16% não têm acesso à água tratada, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS. André,
Você vê essa nova lei como uma oportunidade de reparo desses dados que vimos agora ou como oportunismo para privatização e concorrência privada? Eu acho que essa lei, ela se caracteriza como um oportunismo, né? Uma janela de oportunidade que o grande capital encontra, né, no atual desgoverno que a gente vive, né, em que tudo que é privado é melhor, né, e a gente tem exemplos no mundo, né, e sobretudo na América Latina, de que o caminho não é esse, né, em que a gente tem uma tendência, né, do interesse do capital no saneamento, né, em municípios mais rentáveis, como eu me referi. Então, a gente pegar o caso de Pernambuco, né, a gente tem, por exemplo, os municípios da região metropolitana que são de interesse, porque tem uma grande população e são mais rentáveis para o capital. Eu diria que Caruaru, no Agreste, Garanhuns, no Agreste Setentrional, e Petrolina, né, seriam os municípios, por exemplo, mais rentáveis. Os demais, me parece que não teriam tanto interesse, né, para o capital. E seriam, por exemplo, se mesmo uma empresa, porque esses municípios podem sair, hoje eles estão sob a gestão da Compesa, mas eles podem ser privatizados e a Compesa ficaria com os municípios menos rentáveis. E isso quebraria, né, a Compesa, não teria recursos para financiar. E essa estratégia, né, de privatização no Brasil, ela vai contra, né, o caminho que o mundo todo fez em relação à privatização de serviços de saneamento, né? Na Europa, né, também nos Estados Unidos e na América Latina, mas sobretudo na Europa, foi a partir da década de 80 em que esses serviços foram privatizados, né? Antes da década de 80 eram serviços prestados por empresas públicas, e que 20 anos depois, 20, 25 anos depois, nos anos 2000, houve uma reestatização, ou seja, os serviços voltaram para a gestão do Estado, e cerca de 234 reestatizações ocorreram na Europa nessa década aí de 2000. E como eu falei, que às vezes a gente teve na Argentina, no Brasil e no Equador, assim, a reestatização, e como eu já me referi, na Bolívia com a famosa Guerra da Água. Ainda sobre a privatização, o projeto, que é uma iniciativa do governo, sustenta que privatizar poderia compensar a falta de investimento público. Como você observa essa narrativa? Uma grande mentira que é contada, né, por quem defende a gestão privada dos serviços de saneamento, né, sobretudo o abastecimento de água e esgotamento sanitário, é de que não há recursos suficientes para o investimento, né, e por isso deve privatizar, né? Essa lenga-lenga, né, vem de muito tempo, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, né, em que isso, nas ondas de privatizações que ocorreram no mundo, né, no sentido de dizer que a iniciativa privada tem dinheiro, tem capital para investir em serviços de saneamento. Isso é uma grande mentira, né, é uma grande lorota que as empresas contam e que, no caso do governo atual, né, faz tudo para privatizar todos os serviços. O financiamento dos possíveis serviços que sejam privatizados, eles não vão sair do bolso, né, dos grandes empresários, das grandes empresas, né? Eles vão sair de recursos públicos brasileiros, fundamentalmente, né, da Caixa Econômica Federal e do BNDES, que é o banco que financia, né, grandes empreendimentos e empresas. Fundamentalmente, o financiamento, né, vai sair dessa origem, ou seja, da Caixa e do BNDES, né, com juros muito baixos,
né? Porque o financiamento desses bancos para esse tipo de investimento, que tem o cunho, né, de social, no sentido de atender necessidades públicas, né, são muito baixos, e eles vão captar esse recurso para a finalidade de financiar o saneamento e vão aplicar na ciranda financeira e vão ganhar dinheiro com um recurso que deveria ser mais para investimento, para reduzir déficit na cobertura dos serviços, e vão ganhar recursos do saneamento no mercado, né, financeiro. Então, eu acho que é preciso rebater, né, esse tipo de falácia, de mentira que é contada, de que o problema é financiamento público. André, muito obrigado pela sua participação, muito bom esse debate com você. Você gostaria de adicionar mais alguma coisa, falar alguma fala final, mandar algum recado para quem nos ouve? A hora é essa. Eu acho que nós temos que nos preparar, como eu já disse, para lutar. Lutar contra monopólios, né? Contra monopólios pelo capital privado, pelos empresários. É uma experiência que a gente precisa construir, como eu já falei. O saneamento nunca teve muitas mobilizações organizadas, sociais. Foi, em geral, de uma forma mais localizada, né? E aí eu acho que a gente tem que trabalhar muito nisso. Por exemplo, o Recife tem quase 49% da população que tem um acesso muito precário à água, né? Cerca de 12% não tem acesso à água, né? Não tem ligação à rede, e tem outra parte que tem. Mas eu acho que a gente precisa se mobilizar, estabelecer estratégias para isso, para lutar, para não conseguir que a gente tenha essas perdas históricas em relação à água. Um grande abraço. Muito obrigado. Gente, hoje conversamos com André Monteiro. André é mestre e doutor em saúde pública e trabalha com ênfase em saneamento, saúde ambiental e ecologia política. André é pesquisador da Fiocruz. Abrimos o nosso giro falando do projeto de lei de número 4.162, artigo 19, que trata do saneamento do país, discutido no programa de hoje. A ASA, Articulação do Semiárido, divulgou esta semana uma nota pública que dialoga com a atual situação de nosso país em relação ao saneamento. Segundo a ASA, o Senado aproveita do momento da pandemia para aprovar ações que são contra a população, especialmente os mais pobres. Se esse projeto entra em ação, periferias e cidades de menor porte e os que já estão atualmente excluídos do serviço de saneamento serão ainda mais excluídos dos direitos básicos à vida. A nota termina com a mensagem simples, mas muito real. A água é direito, não mercadoria. O Centro Sabiá apoia a ação da Articulação do Semiárido. Seguimos com o giro para falar sobre as ações do Centro Sabiá no combate à pandemia do coronavírus. Com o objetivo de continuar com as entregas das cestas agroecológicas junto às comunidades da região metropolitana do Recife, o Centro Sabiá se uniu ao projeto Mãos Solidárias para arrecadar doações em dinheiro online e depósito bancário. A proposta de mobilizar recursos a partir dessas doações tem como objetivo atender mais famílias das comunidades do Grande Recife que hoje vivem em meio ao combate do novo vírus. Foram distribuídos mais de 40 toneladas de alimentos com apoio da Fundação Banco do Brasil, além de parcerias com outras organizações, cooperativas e movimentos populares locais. Agora que o projeto acabou, queremos continuar com a iniciativa. A alimentação e a renda fazem diferença na vida de muitas famílias do campo e da cidade. Você pode fazer parte dessa luta. Para doar e saber mais sobre a campanha, acesse o nosso site www.centrosabiá.org.br. Vou repetir, www.centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. Campo e cidade juntos na luta contra o coronavírus. E esse foi o nosso giro de notícias. Agora você acompanha mais um episódio da radionovela Entre o Sertão e a Capital. Confere aí. Começa agora a radionovela Entre o Sertão e a Capital.
Alô, Gelzinho? Oi, minha irmã. Bom dia. Bom dia, meu irmão. E aí, como é que vão as coisas em Recife? Tudo bem, seu George? Por aqui tudo certo, Francisca. Eu estava inclusive agorinha terminando de corrigir uns trabalhos que meus alunos enviaram. E por aí em Triunfo, Fran, como é que vão as coisas? Por aqui tudo bem sim, Gelzinho. Continuamos produzindo comida saudável e assim a vida vai seguindo. Que coisa boa, Fran. Mas diz aí, minha irmã, o que manda? Gel, tu tá sabendo que as coisas estão aos poucos abrindo de novo, né? O comércio, as lojas e por aí vai. Eu tô acompanhando isso sim, minha irmã. Eu tô preocupada, sabe, Gel? Eu fico olhando assim. A gente não tem nada ainda, não tem uma cura, não tem nenhum remédio. Eu acho tão perigoso, Gel. É mesmo, Fran. E tem muito caso de coronavírus ainda acontecendo por todo o estado. Por todo o Brasil, na verdade. Exatamente, George. Eu fui ver no jornal e parece que são mais de 50 mil mortes já. Bem mais, meu irmão. Pois é, Francisca. E enquanto isso, o estado vai abrindo mais e mais as coisas, né? Até os shoppings estão abrindo de novo. É verdade, George. Não é como se a situação tivesse boa, sabe, Gel? Eu tenho medo de quando mandarem a gente tudo ir pra rua de novo. Eu fico até assustada com isso. É mesmo, Fran. Eu confesso que eu também fico. Mas é que nem eu estava falando com o Paulinho aqui essa semana. A economia está bem afetada com essa coisa da pandemia, fato, e a gente vai demorar um tempo para se recuperar. Agora, sair abrindo tudo assim, a gente nessa insegurança, eu acho que os governantes precisam ter mais responsabilidade. Não dá para sair abrindo tudo só porque a economia está quebrada e vai botar a população em risco. Eu acho que mesmo que tudo reabra, a gente tem que seguir respeitando as regras de distanciamento de qualquer forma e evitar sair se não precisar. É mesmo, George. A gente não sabe quem pode estar infectado, não é não, Gel? Pois é, Fran. E todo cuidado é pouco. Tem gente que vai ter que sair de casa. O que a gente tem que fazer agora é estar em alerta sem entrar em pânico. É isso, Gel, nos prevenir. É o que nos resta. Total. A situação não tá boa não, minha irmã. Mas pode piorar se a gente não cuidar. É mesmo, meu irmão. A gente chegou até aqui e agora não pode relaxar. Vá corrigir suas provas que o tempo corre. Tá certo, minha irmã. Qualquer coisa, me ligue, viu? Tô aqui pra isso. Até mais, um cheiro e bora se cuidar. Beijão. Você ouviu a radionovela Entre o Sertão e a Capital, com as vozes do poeta Davi Fantuzzi e de Riva Almeida, equipe técnica do Centro Sabiá. Produção e edição, João Lucas. Você acabou de ouvir a radionovela Entre o Sertão e a Capital. E pessoal, é isso. O Em Sintonia com a Natureza vai ficando por aqui. E a gente agradece demais a você que nos acompanhou hoje. Você pode seguir nos acompanhando pelo nosso site, que é o centrosabiá.org.br, ou pelas nossas redes, tá tudo aí nesse link. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darliton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Em Sintonia com a Natureza. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu o programa Em Sintonia com a Natureza. Este programa é uma realização do Centro Sabiá, em parceria com a Rádio Pajeú, a Web Rádio da Articulação do Semiárido, a ASA, e a Web Rádio Agroecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco.